Existe um momento na vida de um homem em que a realidade cai como uma guilhotina. Um momento em que tudo aquilo em que você acreditou, cada promessa, cada beijo, cada eu te amo sussurrado na escuridão, desmorona em segundos. Confiança não é uma coisa pequena. Para Marcos, a confiança era a estrutura inteira sobre a qual ele havia construído sua vida. E quando ela desaba, você descobre quem realmente é. Esta é a história de como um homem descobriu, da pior forma possível, que o mundo ao seu redor era uma mentira. Há 3 anos, Marcos era um homem que acreditava no conto de fadas. Ele tinha 34 anos, era engenheiro civil, trabalhava em projetos grandes e importantes. Passava 12 horas por dia no canteiro de obra, suado, cansado, mas sempre com um sorriso nos lábios porque tinha um propósito. Sandra. Aquele nome significava tudo para ele. Ela era bonita, sim, mas não era só isso. Sandra tinha uma forma de olhar para você como se você fosse a coisa mais importante do universo. Eles se conheceram em uma festa de amigos. Ela estava de vermelho. Ele esqueceu de respirar. 2 anos se passaram em um borrão de felicidade. Casamento em uma pequena capelinha. Lua de mel na praia. Depois, a compra da casa. A casa amarela com o portão de ferro que Marcos havia prometido construir com as próprias mãos. Esta casa é nosso sonho. Sandra sussurrou uma noite deitada no peito dele. Marcos acordava cedo, trabalhava duro, vinha para casa cheirando a terra e cimento. Mas quando via Sandra, era como se tudo valesse a pena. Ela dava um beijo na sua boca cansada e dizia: "Você é o melhor homem do mundo." Ele acreditava. Ele realmente acreditava. Mas há um momento em que os pequenos detalhes começam a não fazer sentido. É como quando você sente que algo não está certo na arquitetura de um edifício, mas não consegue apontar o dedo exatamente onde está o problema. Começou com as passwords. Sandra nunca havia sido uma pessoa que se importava com privacidade. Ela deixava o celular na mesa da cozinha enquanto tomava café. Mas um dia, Marcos tentou enviar uma mensagem para ela e a tela pediu senha. "Oh, por segurança", ela disse rápido demais. "Hackers, sabe como é." Depois vieram as saídas. "Vou para a academia", ela dizia. Tudo bem. Marcos apoiava. Uma mulher bonita cuidando da saúde. Mas depois começou a ser mais frequente. 3, 4 vezes por semana. E ela saía sempre no mesmo horário, 19h30. Uma noite, Marcos a beijou e sentiu algo diferente. Um cheiro. Não era seu cheiro. Não era o cheiro de suor da academia. Era colônia. Colônia de homem. "Você está cheiroso", ele brincou, mas seu peito apertou. "Ah, entrei no vestiário errado, deve ser de alguém." Ela riu, beijando-o novamente. Mas o riso dela soou diferente. Soou mentiroso. Começou a observar. Não queria observar, mas não podia deixar de fazê-lo. Ela dormia com o celular embaixo do travesseiro. Uma vez ele acordou e a ouviu digitando no escuro, a luz da tela iluminando seu rosto em tons azuis. Os abraços dela ficaram mais rígidos. Os "te amo" começaram a virar "também te amo", como se fosse uma obrigação. E o pior, ela começou a comprar lingerie nova. Ele sabia porque achava os sacos discretos no lixo. Lingerie que ele nunca havia visto, que ela nunca usava para ele. Marcos não era investigador. Não era um homem que naturalmente desconfiava das pessoas. Mas a dúvida é um veneno lento. Ela envenena seu sono, sua comida, seus pensamentos. Uma noite, enquanto Sandra dormia, ele pegou o celular dela da noite de cama.
o coração batendo como um tambor em sua garganta. Tentou o rosto, impressão digital, nada funcionava. Ela havia bloqueado tudo. Mas havia um aplicativo que ela abria constantemente quando pensava que ele não via. WhatsApp. Ele precisava saber. Precisava. Então Marcos fez algo que ele odiaria para sempre. Comprou um AirTag, um pequeno dispositivo de rastreamento, e o colocou na bolsa dela. Vou viajar para São Paulo por uma semana. Ele mentiu uma quinta-feira. Projeto de emergência no canteiro. Preciso ir amanhã cedo. Sandra o abraçou, o beijou. Vou sentir sua falta, ela disse. Ele sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas piscou para evitar que caíssem. Naquela noite, ele fingia que dormia no sofá, embalando o celular enquanto rastreava aquele ponto vermelho se movendo pela cidade. A bolsa dela se deslocou do bairro. Saiu da zona de segurança. Entrou em um endereço que ele conhecia muito bem. Era o apartamento de seu próprio irmão, Felipe. Naquele momento, algo morreu dentro de Marcos. Não foi um grito, não foi drama. Foi um apagar de luz como quando você desliga o interruptor. Ele não gritou. Não se aproximou da porta. Marcos ficou no carro por 2 horas, esperando. Às 23h45, eles saíram. Sandra primeiro, rindo de algo. O cabelo despenteado. A blusa por fora da calça. Felipe atrás dela, a mão na cintura dela. Seu irmão. O mesmo irmão que tinha sido padrinho dele. Que tinha dito no casamento: "Você é o cara mais sortudo do mundo." Que tinha abraçado Sandra e sussurrado algo que Marcos não conseguiu ouvir, mas agora compreendia perfeitamente. Eles não sabiam que Marcos estava ali. Eles não sabiam que ele os observava, beijo de despedida, as mãos tocando, aquela familiaridade, aquela traição dupla, destilada em um único gesto. Marcos dirigiu até o apartamento de Felipe enquanto eles ainda estavam lá. Entrou. Ele tinha a chave. Seu irmão lhe havia dado a chave. A sala estava em cacos de vidro de uma xícara de café na mesa. O quarto de hóspedes tinha uma cama desfeita. Os lençóis cheiravam a perfume dela. Na cabeceira havia uma foto antiga. Uma foto de Felipe e Sandra. Quando? Como? Ele procurou mais. Encontrou mensagens impressas e jogadas embaixo da cama. Te amo. Não aguento mais fingir para ele. Quando vamos nos contar? 23 mensagens. Meses e meses de mentiras destiladas em meia dúzia de palavras. E no criado mudo, uma caixa de veludo. Dentro dela, um anel de diamante. Felipe estava planejando pedir Sandra em casamento. Marcos não fez uma cena. Não gritou. Não queimou roupas ou quebrou espelhos. Ele foi para casa, tomou um banho e sentou em sua própria sala no escuro. Pensou a noite inteira. Pela manhã, ele agiu com precisão de cirurgião. Primeiro, ele transferiu metade dos ativos da casa para uma conta separada. Aquela casa amarela. Seu sonho não seria mais o sonho de ninguém. A lei o permitia. A traição o justificava. Segundo, guardou as evidências, as fotos, as mensagens, tudo cuidadosamente arquivado. Terceiro, ele esperou. Sandra voltou à noite, beijando-o como se nada tivesse acontecido. Ele sorriu para ela. Aquele sorriso não atingiu seus olhos, mas ela não notou. Pessoas que mentem o tempo todo raramente notam quando os outros também começam a fazê-lo.
Uma semana depois, ele recebeu um convite. Um jantar de família. Sua mãe estava fazendo 50 anos. Toda a família estava lá. Felipe estava lá. Sandra estava lá, bonita demais, como sempre. Depois do bolo, quando todos estavam reunidos ao redor da mesa, Marcos levantou-se. Preciso compartilhar algo, ele disse, com a voz calma, controlada. O silêncio caiu. Descobri recentemente que existe traição. Existe a quebra de confiança. Existe a humilhação disfarçada de amor. Ele olhou para Felipe, depois para Sandra. E existe o momento em que você decide quem vai sofrer. Ele colocou o anel de diamante na mesa. Felipe, acho que você esqueceu isto aqui. Achei embaixo da cama do seu apartamento, com mensagens muito interessantes. As mãos de Felipe ficaram brancas. A mãe de Marcos abriu a boca. E Sandra, antes de você dizer qualquer coisa, transferi metade dos bens em meu nome. Você pode manter a casa se quiser dividir os custos, ou você pode tentar me processar, ou você pode simplesmente aceitar que este casamento acabou. Ele virou-se para a mãe dele. Mãe, eu preciso de um tempo. Vou tirar alguns meses para reconstruir. Mas saiba que nem tudo que parece ser realmente é. Ele pegou a jaqueta e saiu. Ninguém falou uma palavra. 3 meses depois, Marcos estava em um canteiro de obra em outro estado. A casa amarela estava à venda. Ele não poderia mais olhar para aquelas paredes sem ver o rosto dela. Mas há algo que a traição lhe ensinou. Há uma verdade que muitos só aprendem através da dor absoluta. O caráter não é aquilo que você faz quando as pessoas estão olhando. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. É a pessoa que você é nas horas vazias, nos momentos silenciosos, quando a tentação bate à porta. Sandra e Felipe tinham todo o mundo à sua disposição para ser honesto e escolheram ser desonesto. Marcos tinha toda a razão para fazer algo destrutivo e escolheu agir com dignidade. Ele aprendeu que você não pode forçar as pessoas a valorizarem você. Você não pode fazer alguém amar você de verdade. Tudo o que você pode fazer é reconhecer quando está com alguém que não merece a sua verdade. Hoje, Marcos acordava cedo. Ainda trabalhava duro, mas agora ele sabia uma coisa importante. A reconstrução é possível. A vida continua, e às vezes, a maior vingança não é destruir o outro, mas construir uma versão melhor de si mesmo. Ela enviou mensagens depois. Felipe enviou mensagens, pediram desculpas, tentaram explicar, disseram que foi um erro, mas Marcos já havia seguido em frente. Porque a verdade é esta: traição não define você. Como você responde à traição, isso sim define você.